o Jake Sully é um péssimo pai. Um péssimo pai. E eu vou contar por que ele é um péssimo pai. Um péssimo pai. Após o lançamento de Avatar Fogo e Cinzas, o fandom, os fãs, o pessoal, enfim, 90% da humanidade percebeu o quanto o Jake foi um péssimo pai pro Loak nesse filme. Só que o que me espanta é as pessoas só terem percebido isso agora nesse terceiro filme. Sendo que eu já havia reparado que ele era um péssimo pai desde que eu fui na pré-estreia de Avatar O Caminho da Água lá em 2022. Porque antes tinha, né, essa galera que defendia com unhas e dentes o Jake, falando que não, que ele era um pai incrível, que tinha que ser daquele jeito mesmo, etc. Gente infeliz, gente burra, gente idiota. A verdade é que o Jake sempre foi um péssimo pai, tanto pro Neteyam e pro Loak. Principalmente pro Loak. Pra Kiri e pra Tuki, ele sempre foi uma gracinha. Sempre foi um pai que quando você vê ele em cena com elas ou trocando algum diálogo, você fica... Muitas pessoas teorizam o porquê dele ter essa diferença com a Kiri, com a Tuki, depois com o Neteyam e com o Loak. Enfim... Tem toda aquela parada do sexismo e etc. Só que eu, em particular, eu não quero pensar que pode ser isso, tá? Não quero acreditar que seja isso. Porque se realmente for, é motivo pra eu sentir ainda mais repulsa pelas ações desse personagem, sério, de verdade. Enfim, a questão é, o Jake, ele sempre foi um pai ruim? Sempre foi um pai de merda? Olha, na minha visão, na minha humilde opinião, eu acredito que não. No início de O Caminho da Água, quando o Jake narra o filme, né, contando que ele e a Neytiri tiveram filhos, etc., a gente vê momentos, bem curtinhos, mas a gente vê momentos do Jake com a família, né, do Jake com os seus filhotes, assim, deles bebês, depois deles crianças e depois no período deles adolescentes. E nessas lembranças, nessas cenas que são passadas, dá a entender pra gente que o Jake era um excelente pai. Um pai maravilhoso. Um pai gentil, um pai amoroso que cuida de todos os filhos igualmente. Porém, depois, né, 15 anos depois, o povo do céu volta pra Pandora. E eu acredito que, de certa forma, esse regresso do povo do céu acabou criando uma espécie de choque supremo na mente do Jake. Porque antes ele tinha um mundo perfeito, uma vida perfeita, uma família maravilhosa, e assim, num piscar de olhos, ele vê tudo aquilo ali sendo ameaçado da maneira mais, assim, perigosa possível, novamente. Então eu creio que o Jake, né, deve ter tido algum surto mental, algum surto protetor mental que afetou o psicológico dele, e ele tem uma sensação de proteção, assim, doentia contra os filhos, só que assim, da maneira errada, de uma maneira completamente doentia. Porque o Jake, ele não trata os filhos dele como filhos, ele trata como se fossem soldados. E isso é doentio para um caralho. Existem cenas onde eu até entendo a preocupação dele, sabe? A raiva dele, por exemplo, aquele início de Avatar O Caminho da Água, onde o Neteyam e o Loak se machucam. Na verdade, quem se machuca é o Neteyam, tadinho. Ele acaba seguindo o Loak, que desobedece às ordens do Jake e do irmão, e acabam, enfim, indo lá pra baixo no meio da batalha, e o Neteyam acaba se ferindo gravemente. Aí, assim que eles voltam pra base, o Jake fica muito puto e dá uma bronca neles. Ali eu até compreendo. Só que o problema geral é que ele não trata os filhos como filhos. Ele trata como se fossem soldados. Você quer dar uma bronca neles? Dá, mas dê como um pai, não como um general falando com soldados, o seu imbecil, seu filho da puta, seu filho de uma puta! E eu imagino o quanto esse tipo de criação, esse tratamento deve ter afetado todos os filhos do Jake, principalmente o Neteyam e o Loak. Pensa, você vive num mundo lindo, num mundo maravilhoso, numa vida incrível, sem os tabus, sem aquelas burocracias estúpidas da Terra. Enfim, aquele mundo maravilhoso como a gente sempre vê em Avatar. Você nos seus 15, 14 anos, porque essa é a idade do Neteyam e do Loak. O Neteyam tem 15, o Loak tem 14, adolescente. Você nessa fase onde a sua mente tá a 1000 por hora, é muitos pensamentos acontecendo ao mesmo tempo, sabe? A fase da adolescência. E você se encontra nessa situação onde o seu lar é ameaçado, a sua família é ameaçada, a sua vida é ameaçada num terror que você nunca presenciou em toda a sua vida. E de repente o seu pai, a figura que é o seu pai, deixa de ser aquela figura de conforto e confiança e passa a ser uma figura na qual você sente medo, na qual você não consegue nem sequer olhar nos olhos dele. Você não pode chamá-lo nem de pai, porque o Neteyam e o Loak não chamam o Jake de pai. Pra piorar a situação,
Eles chamam o Jake de senhor, como se fossem soldados falando com um comandante, com um general. Mano, imagina como devem ter ficado a mente dessas crianças, desses garotos no filme, principalmente também o Neteyam, porque o Jake, ele faz uma coisa que, assim, a maioria dos pais idiotas dessa humanidade fazem, que é jogar a responsabilidade dos irmãos mais novos em cima do mais velho. O Jake fala que o Neteyam é o mais velho e que ele precisa tomar conta dos irmãos, que ele precisa ficar de olho no Loak, enfim, essa pressão em cima dele. Gente, imagina todas essas merdas que eu descrevi aqui, todas essas coisas que eu descrevi, na cabeça, em cima de uma cabeça de uma criança, de um garoto de 15 anos. Imagina a pressão. E esse vídeo tá longo, tá? Eu não contei nem um quinto das desgraças que o Jake faz com esses garotos, tanto no segundo filme quanto no terceiro. E detalhe, eu fiquei 3 anos esperando por Fogo e Cinzas. Eu fiquei 3 anos achando que no terceiro filme, né, o Jake iria evoluir como pai, que a relação dele com o Loak seria linda, seria uma gracinha, que seria libertador de ver, que faria a gente dar um respiro depois de toda a desgraça que ele causou em cima do garoto no segundo filme. Mas não, o Jake em Fogo e Cinzas veio pior do que o Caminho da Água. Ele veio pior. Se em O Caminho da Água o Jake já era um pai de merda, no terceiro filme ele é o próprio capiroto. Ele é tão irresponsável, ele é tão ridículo com o Loak que ele é capaz de fazer com que o Loak queira tirar a própria vida, porque isso acontece em Fogo e Cinzas. Ele quase tira a vida. Ele coloca um fuzil aqui debaixo do queixo e quase puxa o gatilho. Por conta do Jake. E mais uma vez eu repito, eu não quero acreditar na teoria de que o Jake é machista, de que ele é sexista e de que ele trata Neteyam e Loak daquele jeito só por serem meninos. Não quero acreditar nessa teoria, porque se ela se concretizar de fato, eu vou ficar muito decepcionado com esse personagem. Mas muito mesmo. Eu gosto do Jake, amo muito o Jake. Gente, ele é o Jake Sully. Ele é o protagonista da minha franquia favorita da vida. Eu amo esse personagem com unhas e dentes. Eu reconheço que no quesito de proteger a família, eu bato palmas pra ele, porque ele deixou o cargo de líder, ele abandonou o título de líder para proteger a família. Ele colocou a família como prioridade. Ele sempre põe a família como prioridade. E isso é uma coisa linda. É uma atitude que, bato palmas pro personagem. Mas como pai mesmo, de cuidar dos filhos, de cuidar do psicológico deles, ele falhou miseravelmente. E eu não contei tudo, tá? Tudo que o Jake faz com o Loak e com o Neteyam, tanto em O Caminho d'Água quanto em Fogo e Cinzas, não contei todos os detalhes e todas as coisas que acontecem. Senão esse vídeo ficaria 1 hora. Eu diria que o Jake foi capaz de machucar o Loak mentalmente, espiritualmente, mais do que o povo do céu. Porque o povo do céu, o Loak, enfim, todos eles sabem que o povo do céu é que são os inimigos, que são as ameaças. Então eles vão lutar, vão fazer de tudo pra ir contra eles. Mas agora ser ferido pelo próprio pai é uma dor insuportável. Por isso que eu digo que o Jake machuca mais o Loak do que as próprias ações do povo do céu. Isso daqui não tem nem discussão, tá, gente? Não tem pano a ser passado para o Jake. Não existe essa possibilidade. Eu sempre senti nojo de quem passa pano pro Jake, pras atitudes do Jake. A pessoa que passa pano pro Jake, achando que ele foi um pai maravilhoso e que fala que as atitudes dele foram necessárias, são pessoas que na infância tiveram pais irresponsáveis. Levaram porrada achando que era amor. Sendo que não é amor. Você simplesmente teve uma infância de merda. Seus pais fizeram lavagem cerebral em você e te destruíram psicologicamente, mentalmente. E eu sinto muito por você ter passado por isso. Mas fato é que Jake foi sim um péssimo pai nos filmes de Avatar. Tanto em Avatar O Caminho da Água e pior ainda em Avatar Fogo e Cinzas.